Vou falar aqui, ó, um ponto. Vou trazer até um jeito de falar da Karina. Vou trazer uma provocação. Maravilhoso. Uma pergunta assim mais provocadora. Tá, eu vou falar aqui, vou perguntar pra vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Todo mundo pode ser líder? Todo mundo pode ser líder? O que que vocês acham? Isso aí. E aí? Todo mundo consegue se desenvolver pra virar um líder? Tem que ter alguma competência específica? Enfim, todo mundo pode ser líder? Vamos começar aqui, ó. Posso começar com essa? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa para a gente começar falando sobre liderança, porque eu acho que a gente se preocupa muito, né, com Uhum, como ser líder, né, como desenvolver o líder. E eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: eu quero ser um líder? uhum, Porque o que eu observo muito é que as pessoas às vezes querem ser líderes, porque no fundo elas querem ser vistas, uhum, elas querem ser reconhecidas, elas querem crescer, né? Quando a gente está numa empresa, quando você é líder, né, existe um foco, uma atenção, uhum, né? Você participa de fóruns, você tem acesso a treinamentos, a experiências que muitas pessoas não têm. uhum, Então, as pessoas às vezes falam: eu quero ser um líder, sem necessariamente querer ser líder, uhum. né? Elas querem, às vezes, ter experiências mais desafiadoras, aumentar o salário, né? Uhum. Aumentar de cargo. Então, acho que essa pergunta que você faz é importante, porque acho que, antes de tudo, você tem que querer Uhum. ser líder, né? E querer ser líder tem que passar por por esse questionamento mesmo, né? Sim. Eu quero ser líder ou estou querendo ganhar mais, Uhum. né? Porque se as empresas, eu acho que gerassem duas possibilidades de você crescer, não só com a liderança, Uhum. né? Não necessariamente todo mundo ia querer ser líder, né? Eu acho que essa crença Sim. que todo mundo quer ser líder, eu acho que ela não é verdadeira. Eu acho que todo mundo quer crescer, todo mundo quer Uhum. ser visto, todo mundo quer Uhum. ser reconhecido, ter investimento, né? Ter experiências diferentes, provocadoras, Uhum. mas não necessariamente todo mundo quer ser líder. E eu acho que o primeiro passo para a gente querer ser líder, né? Será que eu posso ser líder? Todo mundo pode ser líder? Eu acho que a primeira coisa é: eu quero ser líder? Eu Uhum. acho que essa é a primeira pergunta, Uhum. né? Se isso não, se ser líder, se crescer não dependesse da liderança, será que eu ia Você. realmente querer seguir esse Uhum. caminho? Então, para mim, essa é a primeira pergunta. Ótimo. Concordo com você, Cá. Eu acho que tem um aspecto do primeiro entender se eu quero, e eu acho que tem um outro viés que é, eu acho que todo mundo pode ser líder, mas eu acho que vão ter pessoas que terão, né, competências já previamente definidas ali, claras e facilidades, Uhum. pessoas que já vão ter uma tendência a caminho da liderança, e tem pessoas que terão mais dificuldades, e Uhum. isso é totalmente natural. Então, acho que é primeiro checar se eu quero ser líder, para entender quais são os caminhos que eu tenho que fazer para chegar nessa liderança, mas eu acredito que tem pessoas que têm competências inatas ali, pessoas que têm um perfil Uhum. é, um pouco mais direcionado para assumir a liderança e talvez sentir menos a cadeira de liderança, porque ela vem Uhum. acompanhada de Sim. várias outras questões que a gente já Uhum. conversou muitas vezes, a gente vai trazer Uhum. aqui, mas eu acho que esse seria o caminho. Ótimo. É engraçado vocês falando, quando você começou a falar, eu lembrei que lá na minha história, lá atrás, eu não queria ser. A Eu gente se me via lembra, muito eu trabalhando lembro, eu lembro. sozinha, assim, crescendo como uma especialista. E a vida Sim. foi me levando, né? E eu fui vendo que eu gostava, que eu acho que dava Uhum. certo. Então, é bem isso mesmo, é muito importante, né? Você se entender, né? Você entender se você quer esse papel. Porque grandes poderes, Sim. É isso aí. muita responsabilidade, né? Sim, eu acho que tem uma coisa também que eu acho que tem isso, né? Tem um lugar que pode ser Uhum, confortável ou não, mas eu achei até legal que a Larissa trouxe esse exemplo, porque a princípio ela não se sentia tão confortável, depois ela não. foi ganhando esse conforto, né? Isso Foi. pode acontecer também. Às vezes a gente vai se entendendo, a gente às vezes começa a carreira achando que não quer ser e depois vai se Perfeito. aproximando. Mas a liderança, ela não é só intuitiva, né? Eu acho que é Uhum, importante a gente falar disso, assim, em algum sim. momento acho que a gente vai falar disso, mas ela requer um trabalho, ela requer realmente um esforço ali Uhum, para que eu possa ser sim. líder, né? Sair do Então, lugar, né, de estabilidade, de o lugar comum que você tem Uhum, e se provocar a todo tempo, né? a sim. todo tempo. Hum. E essas provocações, né, como a Vanessa falou, eu acho que ajudam a pessoa a se desenvolver lá na frente, né? Uhum, Então, eu acho que é possível, né? Uma uhum, pessoa que quer, uma pessoa mesmo que ela não tenha tanta coisa inata ali, se ela trabalhar, assim, se isso for
provocado, Uhum. né? Ela for se aproximando, é possível se aproximar disso, né? Uhum. E com o tempo, eu acho que é possível. Ótimo. E para vocês, assim, o que que é ser um bom líder? O que que é um bom líder na A concepção de pergunta de vocês? É, milhões. é simples, né? Vocês falam, o que que é ser um É, líder? Mas ao mesmo tempo dá para mergulhar aí. dá. Assim, eu acho que o bom líder, eu tive aí, né, uma excelente líder. É, a Ah, gente. Que foi a nossa... Karina foi nossa acho que é chefinha. querida. É verdade. Eu vejo que, primeiro, tem um aspecto, assim, de... O líder, ele tem que se autoconhecer, né? Então, o primeiro é o autoconhecimento. Eu percebi aí na minha caminhada de liderança, minha caminhada como líder, sentando nessa cadeira, que doeu menos crescer e sentar nessa cadeira quando eu aprendi que eu precisava parar e me conhecer, entender quais eram os meus pontos fortes, os meus pontos a desenvolver e tudo que eu podia usar para de fato sentar nessa cadeira e potencializar como líder. Então eu acho que o primeiro ponto é autoconhecimento. Aí hoje em dia a gente tem uma chuva de informações disponíveis na internet, né? Autoconhecimento, faça teste, faça isso, faça aquilo, faça terapia, que terapia para mim é o número 1, né? Pra gente se autoconhecer. Mas assim, busque autoconhecimento, mas busque algo que faça sentido para você. Não adianta você ver 1000 coisas, ver 1000 informações e você não conseguir absorver, você não conseguir trazer. Então, assim, procure o que faz sentido para você e faça uma imersão disso. Então, para mim, autoconhecimento é o primeiro. Para um bom líder. E você, o que você acha? Eu vou trazer eu vou trazer, eu acho que duas Provocações? provocações. Adoro. Já que eu gosto de provocar, assim, eu gosto muito de uma frase que o Rancharan fala, acho que é um livro, né? O Rancharan, para quem não conhece, né, é um consultor, né? Ele fez entrevistas com muitos CEOs ao longo da vida dele, então ele criou um livro muito conhecido, que é o Pipeline de Liderança, que ele fala, que para mim é um livro referência, que ele vai falando desse processo de viradas de chave, né? Quando a gente vai se desenvolvendo enquanto líder. E o que eu mais gosto dessa definição é que está num livro até com um cara chamado Larry Bossett, que eu acho que é disciplina, se eu não me engano. Ele traz que ser líder é observar as pessoas. E eu gosto muito dessa definição. Agora que eu estou morando em Lumiar, estou morando perto da natureza, se você observar a natureza, ela tem uma colaboração entre ela, né, para as coisas servirem à vida. E eu acho que quando a gente é líder, a gente recebe pessoas que são sementes, né? Então, se a gente para e observa, né, aquela semente e vai corrigindo o solo e vai dando mais sol, dando mais água, a gente vai vendo um processo ali de desabrochar mesmo dessa semente. Mas para isso a gente precisa observar, a gente precisa olhar o que essa semente está precisando, né? Será que é um solo mais fértil? Está precisando de mais água? Está precisando de menos água? Então, esse ser líder é observar pessoas, eu acho muito interessante, porque eu consigo, se eu observo, se eu presto atenção, eu consigo ir corrigindo aquele solo, ir apoiando. E as sementes, elas vão estar em estágios diferentes. Muitas vezes a gente pega uma equipe em estágios diferentes. Então, o líder, ele vai ser esse grande observador dessas pessoas, dos processos. E eu acho que eu sempre vou também trazer acho que um lado mais utópico, né? Mais sonhador, assim. Outro dia eu estava ouvindo um podcast com a Viviane Mosé também, que é uma filósofa, né, super conhecida, e ela fala que às vezes a gente se perde muito nos afazeres, né, nas tarefas, e que a vida não é isso, a vida é o cosmos. Ela fala que a vida é a galáxia. E eu acho que o líder, ele não é aquilo, né? Ele não é as tarefas. A gente se prende muito nisso. Cara, tudo tem que ser feito, eu tenho que delegar, essa equipe tem que entregar. Mas para mim o líder realmente é o sonhador. O líder é aquele que não perde assim o sonho, ele não perde essa coisa de olhar para o futuro com um olhar mesmo, não sei, mais até da criança, sabe? Que é curioso, tem paixão, ele não perde essa curiosidade, né? Ele não está tão preocupado com o que foi feito, ele está preocupado com o que vai vir, né? O que pode acontecer de bom, né, para essa equipe. Então,
Eu acho que eu tenho um lado mais utópico, assim, pra passar a Maravilhoso, mas liderança. tem que ter, a gente tem que olhar para todos os lados. Eu tenho você falou sobre sonho, tem uma pessoa que trabalhou comigo, que ele brincava assim comigo, ele falava assim, cara, você sonha muito, né? E eu falo assim, poxa, se eu não sonhar, que sou a pessoa que tô reforçando o olhar para as pessoas, quem é que vai sonhar? Então, assim, esse sonho tem que existir. O que eu percebo? Essa coisa do líder, né? Um bom líder, tem um autoconhecimento, tem buscar o desenvolvimento, né? Eu acho que olhar para você se desenvolver como líder, mas eu acho que não uma cartilha pronta. Segue uma cartilha pronta, tá? Faz treinamento de comunicação, faz treinamento. Eu acho que você tem que olhar mais uma vez, primeiro para o autoconhecimento, para depois você entender aquilo que você precisa de fato desenvolver. Ter humildade para ouvir o feedback das pessoas. É difícil, não é fácil para mim até hoje ouvir feedback. Eu acho que você vai tendo maturidade para lidar com as informações que você recebe, mas não é fácil. Então, abrir o coração para ouvir o feedback das pessoas que ou estão no lugar que você quer sentar, ou as pessoas que são sua referência. Cuidado de quem você ouve os feedbacks também, né? Eu acho que olha para isso, mas eu acho que um passo antes é escute os feedbacks para ajudar no seu desenvolvimento. E saiba que é uma cadeira que você não vai sentar pronto, né? Então, um bom líder para mim tem que olhar para as pessoas, né? Tem que perfeito o que você falou. Eu pensei aqui no meu time hoje, né? Nas sementes. Um beijo pro meu time maravilhoso. Assim, eu acho que olhar para as pessoas e eu acho também que você entender em que momento você vai, né, desenvolver aquelas pessoas para poder fazer entrega, porque tem o lado da entrega, e em que momento você vai ser humano, mas ao ponto também de cuidar dessa relação, né? Então, eu acho que você não perder a sua essência humana, entender que você tem entregas para fazer, mas também não deixar isso te transformar em outra pessoa, que é uma coisa que eu tento tomar muito cuidado. Eu brinco com as meninas, às vezes eu falo com a Karina, eu falo assim, cara, preciso conversar com você para eu cuidar da minha humanidade. Puxa um pouquinho aqui o lado, Puxa aqui. o lado bom. Exato. Mas eu só consigo fazer isso porque eu tenho uma rede, né, de apoio. A gente chama de rede de apoio, né, quando está passando pelo período da maternidade aí. Mas eu acho que, profissionalmente, ter uma rede de apoio é incrível. Às vezes, quantas e quantas vezes eu mandei áudio no grupo, né? Com as meninas, mandei áudio pra Karina. Pô, tá acontecendo isso, o que você acha? Então, eu acho que para além de você ter mentores, que são pessoas importantes, você ter uma rede de apoio profissional de pessoas que podem te ajudar a desenvolver. A gente não tem os nossos grupos para brincar, para falar, mandar meme, para se divertir, para falar de coisas diversas, mas ter uma rede de apoio de pessoas que você pode contar e dividir. Então, acho que um bom líder é uma pessoa que não acha que está 100% certo. É uma pessoa que está buscando ajuda para se manter ali, se desenvolvendo e atento ao que está acontecendo. E não perder a humanidade. É interessante isso que vocês trouxeram. Eu tô lembrando, gente. Vai vindo memória. Essa parte do utópico, né? A gente brincava ali que a gente vivia na nossa bolha da felicidade. Não sei se vocês lembram, né? Uhum. Porque podia estar caindo o mundo ali fora da empresa, em qualquer lugar. Não tinha Verdade. problema. A gente sempre estava ali na nossa Verdade. união. As Sim. três, toda a nossa equipe, né? Sempre foi ali a nossa bolha da felicidade. E eu vejo que, vou falar diretamente pra Karina, porque ela foi a líder, mas Vanessa super abraçou ali. Eu entrei na empresa, a Vanessa fez a questão de me botar embaixo do braço dela e vem. Mas eu sinto que a liderança da Karina, ela fez isso com a gente, sabe? Fez. Ela levou o lado bom de se trabalhar. A gente sentia prazer realmente em trabalhar. Verdade. Não era tipo uma coisa. Eu sou muito assim, né? Do checklist do que eu preciso fazer, né? Até hoje eu sou assim. Então, na minha empresa hoje, eu levo muito isso que eu aprendi. De ter esses momentos de, pô, ser feliz, de descontração, de rir, de levar. Vamos aprender uma coisa diferente, que não tem nada a ver com isso aqui que a gente tá fazendo. Vamos lá pro Parque Lage fazer uma externa. Perfeito, Lari. Vamos Muito aqui, bem lembrado. traz aqui, vamos aqui pra casa, vamos comer um pãozinho, né? Como que é? Que é aqueles pãezinhos que o Pedro fazia? Aquele pão, vamos comer um pãozinho, vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre o seu trabalho, como você está se sentindo. Então, eu sinto que a liderança realmente, né? Quando você tem também essa proximidade, essa pessoa que tá te olhando, além de funcionário, você é uma pessoa ali, um ser humano com sentimentos, com vida, né? Pode estar acontecendo mil coisas na sua vida, mas ter um líder ali, olhando para tudo isso, é essencial, é muito importante. Ai, Você vou fica- chorar. É. Já.
Mas é Momento de porque choro. vê o tamanho, a dimensão disso, assim, a gente, né, eu comecei a trabalhar com a Karina, eu tava, assim, eu era uma analista, né, tava ali me desenvolvendo ainda, quando eu fui trabalhar com a Ká pela primeira vez, numa empresa multinacional, depois a gente, né, ela foi trabalhar na empresa que nós trabalhamos juntas, e aí ela me chamou, né, saiu, foi para outro lugar, me chamou, nós fomos. Só que hoje, quando eu olho para minha liderança, eu vejo muito isso, o que a Karina puxava de mim, né, para além das entregas, né, deixa eu conhecer vocês, deixa eu entender quem Uhum. vocês são, deixa eu entender quais são as necessidades de vocês. Não que eu acho que o líder tem que suprir sempre a necessidade dos liderados, porque senão a gente também explode, né? A gente absorve o problema das pessoas Sim. e a gente acha que o problema é nosso e a gente, né, vira um turbilhão de problemas. Não acho que é isso, mas assim, você mostrar genuinamente que você se importa com as pessoas que você lidera, muda o laço que você tem com elas. E assim, quando eu falo genuinamente, é porque eu conheci muitas pessoas que criam essa conexão porque é um checklist de ser gestor.